Amados, hoje tenho a alegria de estar compartilhando com vocês aqui uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu intitulei ela de Bagagens Leves, Viagem Tranquila. Quem aqui gosta de viajar? Quem gosta de viajar? Eu amo viajar, gente. Queria poder viajar muito mais. Viajar é bom demais, eu gosto. E como um bom mineiro, eu gosto para a praia. Eu gosto sempre de estar numa praia. Praticamente quase todas as minhas viagens é para a praia. A última não foi, mas foi para um lugar que lembra a praia, foi para Caldas Novas, então tinha uma praia artificial lá, com onda quente, aí foi perfeito, foi céu na terra. Mas eu amo viajar, é muito bom. E algo que é fundamental para o sucesso de uma viagem é as malas. É você preparar muito bem as suas malas, a bagagem. A minha esposa, Poli, ela está fazendo um curso agora, na parte da manhã, vai estar conosco à noite. Ela tem um dom, que eu acho que toda mulher, acho que toda mulher já tem esse dom. Quando vira mãe, multiplica esse dom. Que é o quê? É se preparar para tudo. A mala que a Poliana faz para as minhas filhas, por enquanto são duas, que é a Letícia e a Ana, agora em novembro vai ter a Maria, ela prepara uma mala, queridos, para tudo que puder acontecer. Se nós vamos ficar 3, 4 dias, ela está preparada para ficar um mês. Não terminou. Ela está preparada, vamos para a praia, estamos levando roupa de praia, estamos. Mas e se? A gente mora no Brasil, praia tropical. Mas e se fizer um inverno do nada começar a nevar? Nós estamos preparados. E se chover? Está preparado. O Roberto tem até galocha na mala. A Poliana prepara a mala para todas as ocasiões. E aquilo ali, eu não sei se é na casa de você que é casado, vai gerando aquele discipulado. Fala, para que isso tudo? Aquele estresse de leve, sabe? E aí o maridão vai carregando aquela mala pesada, coloca no carro e fala, para que isso tudo? Eu não sei se acontece com você, mas quando volta, 70% não foi usado. Mas fica sempre a prevenção, né? Eu lembro de 2 ocasiões sobre mala que foram uma história. As 2 foram com muita adrenalina, depois que a gente ri. Durante o momento a gente quase chora. Teve uma vez, há muito tempo atrás, ela tinha 1 ano, não, menos de 1 ano. Ela tinha meses. Nós fomos viajar para Campo Belo, cidade do pastor Mateus Cambelo, do Eric, e tinha uma conferência. E eu saí mais cedo do trabalho, a Poliana um dia antes, falei assim, Poliana, prepara tudo. Ela ficou até de madrugada, um dia se preparando todas as malas, tudo pronto. Eu saí antes do trabalho, coloquei tudo, tinha que colocar tudo no carro. Peguei a Letícia, coloquei na cadeirinha, busquei a Poliana, e quase uma caravana da Light. O Emerson, tinha uma galera que estava com um comboio para a gente todo mundo junto. E aí, saindo de Belo Horizonte, aquele trânsito delicioso no Anel, às 6 da tarde, parado. E quando eu consigo sair do Anel, para poder realmente pegar a BR e ir, o Espírito Santo sopra no meu ouvido assim, ó. A mala da Letícia. Aí eu, misericórdia. A mala, aí eu, Poli, Campo Belo deve ter loja de bebê, né? Ela, não sei. A gente passa na farmácia, compra umas fraldas, umas roupinhas de bebê lá. Ué, por quê? Esqueci a mala da Letícia. O quê? Esqueci a mala da Letícia. Ela, não tem como a gente voltar. E o pessoal me esperando lá no pedágio. E aconteceu de tudo naquele dia. Choveu tanto. Quando eu cheguei, o pessoal estava esperando. Um deixou o carro com o ar-condicionado ligado e o som arriou a bateria. Aí, quando eu parei o meu, pela sabedoria divina, eu fiz a mesma coisa. Fui empurrar o carro. Quando o carro do irmão funciona, eu vou pegar o meu, não funciona. E aí aparece o Emerson, fazendo algo que entrou para a história. Ele vem com uma sombrinha e fala, eu vou te ajudar, amado. Uma mão na sombrinha, outra no carro. E pela graça de Deus, Felipão também me ajudou ali, conseguimos fazer o carro funcionar. E que era para chegar em Campo Belo às 9, se tornou 2 da manhã. Por quê? Porque a mala faz toda a diferença. Eu esqueci a mala. E o peso da mala, tudo que está na mala faz uma grande diferença. Eu me lembro assim, recente agora, um outro episódio. Quem aqui já perdeu um voo?
É desafiador, né, gente? Misericórdia. Só Jesus. Fomos para uma conferência agora no mês de junho ou de julho, lá em São José dos Campos. Foi maravilhoso. Um grupo e fomos de avião, alugamos um carro em São Paulo, fomos para São José dos Campos. Um carro estava o pastor Mateus, o Douglas, a pastora Dani, Jennifer. No outro carro estava eu, lá na cidade, o Guilherme Lari estava conosco, depois eles foram embora de carro, eu voltei. E a conferência acabou meio-dia, 1h da tarde, nosso voo era o quê? Umas 7 horas, né? 19h15 mais ou menos. E aí, falamos assim, temos 5 horas. Aí eu falei assim, gente, vamos lá na Paulista, eu tenho vontade de ir lá, mas tem um lugar bacana para a gente comer lá. Então, e fomos. Um detalhe importante, que a Poliana não está aqui, mas que é muito importante destacar nessa história, indo de São José dos Campos para São Paulo, a Poliana dormiu. E eu fui no GPS, o pastor Mateus estava à frente, ele ficou na marginal, e acabou que da marginal dava entrada para outro local, ele ficou um pouco perdido, seguiu, eu pensei assim, mesmo assim, não vou ficar na marginal, porque parece ser o melhor caminho. Só que quando chegou em Guarulhos, a marginal me jogava para dentro da cidade. Perdi mais um tempo, voltei. Cheguei primeiro ainda lá na Paulista, num local marcado. Esperei, chegou depois o pastor Mateus, Douglas. Foi maravilhoso, uma comida incrível. Fomos tirar foto. E aí, beleza. E aí nós fomos embora juntos. Só que na Paulista, mesmo num sábado, às 5 da tarde, era um trânsito que misericórdia. Trânsito terrível. E aí o pastor disse, vai cada um no seu pelo GPS, a gente encontra no aeroporto. Porém, o local para entregar o carro não é exatamente no aeroporto. Fica uma reclamação para essa empresa aí, devia ser no aeroporto. Ele não era no aeroporto, ele era do outro lado da BR, e recuado em mais uns 3, 4 quilômetros. Então, eu pensei assim, na ida, marginal fez eu ficar perdido. Esse detalhe é muito importante. Eu pensei, são 3 pistas, 3 vias, assim, canteiros gigantes. Eu falei, vou ficar na central. Quando chegar próximo à entrada do aeroporto, eu faço o retorno, deixo o carro, pego a van, chego bonitinho. E aí, quando estava chegando, eu falei assim, Lucas, por que você não fica na marginal? Confia no pai. Gente, até hoje eu sofro por isso. Falei, pode confiar lá. Entra aqui, eu já pensava falando assim, esse GPS, Poliana, está errado. Aí ela falou pela 3ª vez, eu estava igual, nossa Deus. Aí ela falou pela 3ª vez, entra aqui, eu falei assim, por minha conta em risco. Quem é casado entende a dor. Chegou 500 metros, fui jogando o carro para a direita, não tinha entrada. Passamos. Falei, Jesus Cristo. Deve ter um retorno daqui 2 quilômetros, 3 minutinhos. Sentando no pau, falei assim, não tem nem problema para a multa não, vamos embora. Correndo. Era quase 20 quilômetros na frente o próximo retorno. E o meu voo era às 19, ao embarque às 18h45. Isso já era 18h30. E aí vai batendo no desespero, eu pensei assim, vou para Belo Horizonte com esse carro aqui mesmo. Aí ainda mais bateu uma esperança, vamos tentar. Pastor Mateus, Douglas tentando me ajudar, mandando localização, segurando lá o pessoal no embarque. E aí consegui achar, cheguei para deixar o carro às 18h43. O embarque é 18h45. 18h46, eu cheguei no aeroporto, que eu já cheguei e falei assim, moço, tem que estar 18h45. Aí o cara da van já ligou, já colocou a gente lá dentro e fomos embora. Cheguei de 18h46, o embarque de 18h45. Estava lá o Douglas, falando, pelo amor de Deus, segura, é um casal de amigos, a moça está grávida. E aí um detalhe, o aeroporto de Guarulhos, se você não foi, é de um tamanho de um shopping. Maior que o Del Rey e o BH juntos. Eu falei, meu Deus. Fui chegar no detector de metais, a fila gigante. Falei assim, não dá. E aí, a Polo não podia correr, estava grávida. Por fim, o Douglas ligou e falou assim, sei que vocês não podem correr, mas tenta você correr, porque a moça não está acreditando mais. Já embarcou todo mundo, já está fechando o avião. Eu falei, como diz o amado Santo Israel, peguei a mala, pela graça de Deus a mala era pequena, a minha mala aqui, a da Poli aqui, e comecei a correr. Corri por 30 segundos, e depois eu não aguentei mais nada. Eu tinha que dar mais 2 minutos.
E eu não sei o que acontece com quem é um pouquinho acima do peso. A roupa gosta da gente, faz assim, ó. E ela vai apertando, e a blusa foi subindo. Quando eu vi que eu estava chegando perto da aeromoça, era uma baby look, com 2 malinhas assim. E ela falou, Lucas. E aí, graças a Deus e ao Douglas, ela estava esperando. Faltava só, quando eu entrei, achei que o avião ia bater palma. Estava desse jeito. Mas eu só consegui chegar nesse voo por 3 motivos. Deus, Douglas e a mala era pequena. Se fosse uma mala grande, era impossível de eu correr aqueles 30 segundos. Mas, queridos, toda essa história, falando sobre viagem, porque a mala, a nossa bagagem, faz total diferença sobre como vai ser a nossa viagem também. É um fator importante. E dizer que também a nossa vida aqui nessa terra, todos nós que temos Jesus como único Senhor e Salvador, entendemos que somos passageiros, peregrinos nessa terra, que o nosso local na eternidade, no céu com o nosso Senhor, e compreendemos que essa vida, esse tempo aqui, é como uma viagem. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, na carta de Tiago, em capítulo 4, verso 14, ele fala, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O salmista, eu não lembro o endereço exato, ele fala que a nossa vida é como um sopro. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o seu tempo. Mas é fato que comparado à eternidade, mesmo que alguém viver 100 anos, comparado à eternidade, o nosso tempo aqui nessa terra é muito curto em relação à eternidade. E a nossa passagem, a nossa vida aqui é passageira, é como uma viagem. E a forma como nós vamos colocar nessa mala, nessa bagagem, para encarar essa viagem, ela faz total diferença. A palavra de Deus vai nos mostrando várias coisas. Um exemplo, uma metáfora, se eu for fazer uma mala, como eu brinquei, para ir para a praia, se eu não colocar roupa de calor, só roupa de frio, a minha viagem vai ser desafiadora. Se eu for para um lugar frio, como a gente estava lá em São José dos Campos, nós fomos depois um dia em Campos do Jordão, num tempo livre que teve, que era 1 hora de lá, estava fazendo 0 graus. Eu não tinha roupa de frio para 0 graus. Eu me enrolei em tudo, coloquei até um cachecol para ver se esquentava aquilo ali. Mas por quê? Porque se eu não levar as roupas adequadas, a minha viagem vai ser muito mais complicada do que ela deveria ser. Se eu faço uma viagem de trabalho e não levo as minhas roupas para trabalho, não levo os documentos que eu tenho que levar, isso vai complicar a minha viagem. Ou seja, o que vai estar na sua mala, o que nós vamos colocar na nossa bagagem, faz total diferença. Eu quero fazer um exemplo aqui. Quem gosta de viajar, levanta a mão. Eu vou chamar um casal aqui. Pode vir, Iago e a Mari. Vem cá. Eles acabaram de viajar. É um casal que está gostando de viajar. Vamos fazer aqui uma pequena dinâmica aqui. Pode vir aqui esse casal jovem, recém-casados. Foi boa a viagem, Iago? Está só sorrindo, né? Foi boa demais. Glória a Deus. Como é que foi as malas? A mala foi muito grande, a mala da Mari? Qual foi a maior, a sua ou a dela? A dela e a metade da minha também. A metade da sua é igual lá em casa, a metade do meu guarda-roupa é da Poliana. Então, se fosse aqui, ó, dessas malas, qual seria a sua na viagem? E a da Mari? Essa ali e metade dessa. Metade dessa. Então, é o seguinte, Mari, tenta carregar aquela mala ali. Não conseguiu tirar do chão por 2 segundos. Tenta carregar lá, Iago. Pesadinha, né? Uma mala de mulher, né? Agora, tenta trazer essa mala para cá. Não, você traz a sua dela, cada um com a sua mala. Vem cá, Mari. Vem, Mari. Vem. Vem, Mari. Não, pode empurrar agora, já deu para mostrar o peso dessa mala. Agora tenta pegar a mala do Iago. Levanta mais ela. Aí tá mais fácil, não tá? Agora tenta levantar o máximo que conseguir essa mala, Iago. Crossfit, né? Gente, a forma como nós vamos fazer a nossa mala determina muito. Se for uma mala como a do Iago leve,
fica uma viagem muito mais fácil. Mas se for uma mala pesada, como exemplo aqui da Mari, é muito mais desafiador. Se fosse para correr aquele voo, dava para correr, Mari? Ia largar a mala lá para correr, para pegar o voo. Ou ia pagar muito caro, não? O quê? No excesso da bagagem. Exatamente. Vamos aplaudir esse casal aí. Pode deixar essa mala aqui, Iago. Essa aqui pode deixar aqui no cantinho aqui. Obrigado, gente. Gente, se você leva uma mala muito pesada, você paga muito caro no excesso de bagagem, você pode estar levando coisa que você não vai precisar. E fato que você pode perder muito tempo e ter muito desconforto. E assim também na nossa vida, se nós começamos a pesar demais a nossa bagagem, a nossa vida começa a ficar pesada, a nossa vida começa a ficar, talvez, muito sobrecarregada, fica cansativo, fica desafiador, e muitas vezes, sem perceber, o que nós estamos fazendo é colocando coisas que não deveríamos colocar, que a palavra de Deus não nos aconselha a colocar. E isso vai fazendo a nossa mala ficar pesada. Isso vai fazendo a nossa mala, queridos, começar a ficar sobrecarregada. E aí, deixa eu tentar abrir essa mala aqui. O que às vezes, sem perceber, nós podemos colocar nessa mala? Às vezes, são escolhas intencionais ou não intencionais que vão sobrecarregando a nossa mala, que vão nos fazendo ficar pesados, que vão fazendo a nossa vida ficar pesada, difícil, desafiadora. Muitas vezes, um dos elementos que colocamos sem perceber é a frustração. Colocamos frustrações que vão pesando a nossa vida, frustrações que não tiramos a mala e queremos carregar elas. Às vezes são as perdas pesadas, perdas que não deixamos, não superamos e ficamos lamentando por essas perdas. E isso é pesado, isso vai pesando a nossa mala. Por ora, terá o fracasso também. O fracasso pesando, o fracasso fazendo a nossa vida ficar ainda mais desafiadora, ainda mais pesada. Junto com frustração, fracasso, vem a amargura. A amargura, a falta de perdão, a decepção. Uma pessoa amarga se torna uma pessoa triste, uma pessoa que às vezes parece que ela tem só vinagre e limão na sua dieta, de tão ácida, de tão azeda, que ela vai se tornando sem perceber. E tem algo que é terrível, que é o pecado. Quando nós não abandonamos o pecado e queremos carregar o pecado em nossas vidas, a nossa vida fica pesada, a nossa vida fica complicada, a nossa vida fica difícil de carregar, difícil de levar, porque tudo parece mais desafiador, tudo parece mais pesado. Uma tonelada, parece que você carrega uma tonelada nas suas costas. Por quê? Porque dentro de você, porque na sua bagagem está o pecado, está a amargura, está as perdas, está a frustração, o fracasso. E na Bíblia nós vemos um caso, um livro fantástico que mostra de uma forma teológica como Deus pode prover, como Deus pode restaurar, como Deus pode mudar as nossas vidas. Eu quero convidar você a acompanhar no telão, na sua Bíblia, o livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 5. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Quem está para ter mais um filho aí, homem aí, ó, uma boa sugestão de nomes. Fica a dica aí, viu, gente? Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram,
Porém, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos e sem o seu marido. Aqui nós vemos uma história muito trágica. O livro de Ruth começa de uma forma muito, muito triste, trazendo um contexto histórico para vocês. Aqui é difícil falar o nome do cabra. Elimeleque, não é isso? Isso, Elimeleque. Elimeleque, ele viu que estava passando por uma situação desafiadora, uma crise econômica em Israel, na época dos juízes. Esse contexto do livro de Ruth é na mesma época dos livros de Juízes, anterior a esse livro. E ali é um momento muito desafiador para Israel, até ela ter um rei, até ela ter toda uma justiça estabelecida, até ela se estabelecer melhor como nação. Então era um tempo difícil, era um tempo de crise. E nesse tempo de crise, Elimeleque pega sua esposa, seus filhos, olha, vamos sair daqui e vamos para Moabe. Só que a terra de Moabe não era uma melhor terra para ir, era uma terra que tinha a tradição de ser inimiga de Israel. A origem dos moabitas, eles eram filhos de Ló com suas filhas. Terrível, incesto, isso mesmo. A origem dos moabitas são os filhos, é o filho de Ló com uma de suas filhas. Então era uma nação com muitos problemas, com uma cultura depravada, uma nação onde não era muito bem vista por Israel. Mas Elimeleque foi pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil. E atenção, nem sempre o caminho curto, o caminho mais fácil é o caminho que Deus tem para você. E acontece que Elimeleque, ele morre após um tempo ali. E Noemi, se hoje é desafiador ser viúva, imagine há 4, 5 mil anos atrás. Então, Noemi se torna viúva, mas tem os 2 filhos para ajudar. E ela convive com seus 2 filhos, trazendo sustento para ela. Mas acontece que no passar de 10 anos, às vezes parece que 10 anos é um tempo muito curto, mas 10 anos pode passar como um piscar de olhos. E 10 anos, a vida que talvez não já estava fácil para Noemi, estrangeira numa terra, viúva, ela perde o segundo filho. Você é mulher, mãe casada, imagina o desafio de você se tornar viúva. Agora imagina a tristeza profunda, além de viúva você perder os seus filhos. Era algo terrível, era algo desafiador. Esse era o cenário, essa era a situação de Noemi. Noemi estava com a sua mala pesada, por conta da frustração de ter saído de um lugar à procura de prosperidade e não ter encontrado prosperidade. O fracasso pesava, a perda pesava sobre Noemi. Ao ponto de no verso 7, perdão, não é no verso 7, era o verso 20. Quando ela chega em Israel, e as pessoas, Noemi voltou, de tão amargurada que ela estava, ela fala, mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mara aqui era como, o significado era de amarga, de amargura. Veja que a vida de Noemi estava muito pesada. Mas o livro de Ruth é um livro fantástico que vai contando a história e como que Deus pode prover, como que Deus pode transformar toda a situação, toda a nossa história. E nós vemos que Noemi, então, ela vira e fala, preciso ir embora. E agora é um ponto que é muito importante trazer na mensagem, que é, diante de qualquer situação que você possa estar, você sempre vai ter uma bifurcação. No mínimo uma bifurcação, ou o caminho de Deus, ou uma restauração, um caminho de transformação, um caminho de ressignificar, ou um caminho de continuar numa rota humana. Sempre vamos ter essa bifurcação, pelo menos, em nossas vidas. E aqui, Noemi estava diante de uma bifurcação. Noemi, ela mesmo com amargura, vivendo eternamente com bagagens pesadas, uma vida turbulenta de dores,
ela viu que havia uma outra opção, ela decide voltar para Israel. E algo que eu quero falar para você é que nessa bifurcação, ou você vai pelo caminho de Deus, ou você fica no caminho do si. O caminho do si é ficar olhando para a janela, se isso tivesse acontecido, se aquilo outro fosse daquela forma. Viver assim é colocar um peso ainda mais pesado, mais sobrecarregado sobre a bagagem. Essa vida é muito pesada, com escolhas humanas, com amargura, com frustração, mas essa não é a vida que Deus tem para nós. E assim como Deus também não tinha para Noemi, que não teve uma vida tranquila, que muitas das coisas que ela passava não foram escolhas dela, talvez escolhas de Elimeleque, talvez situações onde ela não teve o poder de escolha, mas que ela estava sofrendo profundamente. E aí, nesse livro, nós vemos alguns personagens. Noemi, órfã, que era outra nora dela, e Ruth. A Bíblia fala, não vou ler para a gente ganhar no tempo, que elas choravam as três profundamente, uma consolando a outra. E as duas noras queriam ficar com a sogra. Olha que poder, olha que coisa maravilhosa. Um amor incrível de nora para sogra. E aí elas estavam ali querendo ficar com a sua sogra, mas Noemi, ela fala, não, olha, se vocês forem para Israel, ninguém vai querer casar com vocês. Eu teria que casar, ter filhos, meus filhos crescessem para querer casar com você, para você ter uma dignidade. Então esqueça, não venham para Israel. Órfã, pensou bem e voltou para os seus pais. E aí Noemi fala, Ruth, vá também. Vá para os seus pais, vá para tentar uma segunda vida, vá para tentar viver aqui, porque em Israel você vai chegar como estrangeira. No verso 16, um dos textos mais lindos, que de forma de licença poética é usado em muitos casamentos. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe, que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, ou se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Forte demais isso, forte demais até para um casamento, agora imagine forte demais para uma nora com a sogra. E é o que acontece aqui. E aí Ruth começa a ser o personagem principal da história. Nesse primeiro momento Noemi estava com as luzes sobre ela, mas agora essa personagem coadjuvante entra na história e começa a trazer, e começa a ser um canal de Deus para ressignificar a vida de Noemi e ressignificar a vida dela, porque talvez possamos estar com malas pesadas, talvez por escolhas próprias, escolhas voluntárias, mas podemos estar com uma bagagem muito pesada, mas se existe algo para nós, é uma segunda chance. Se existe algo para nós em Cristo Jesus, é ressignificar nossas vidas, é ressignificar aquilo que está pesado, se tornando leve para a honra e glória de Deus. E Ruth nos ensina começando com trocas. Comece trocando o porquê pelo como. Muitas vezes, em meio a desafios, a lutas, a perdas, a frustrações, a fracassos, começamos a ficar o porquê. Por que, Deus? Por que isso comigo? Por que eu sou filho, eu sou seu filho, eu sou dizimista, eu sou tal coisa, eu sou crente, por que isso comigo? Mas troque o porquê pelo como. Como eu posso aprender? Como eu posso vencer? Como eu posso sair da situação? Troque os seus óculos, troque a forma de ver. Pastor Mateus ministrou uma mensagem tão poderosa sobre não olhando segundo a carne, mas olhando pelos olhos da fé. Troque a forma de ver. Troque de mala. Deixe essa mala pesada para o lado. Sabe, pare de querer carregar sempre os mesmos pesos. Pare de querer carregar os pesos que não são para você carregar. Deixe Jesus transformar a sua dor em um testemunho de transformação, superação, e não para que eu e você possamos ser exaltados, mas para que Cristo possa ser glorificado. E em segundo, podemos ver Ruth escolheu sair do lugar de dor. Saia do lugar de dor. Ruth escolheu por sair de Moabe.
Do verso 7 ao 11, assim ela com suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, e comigo também. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Eles disseram: não, voltaremos para com você, junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Olha que relacionamento lindo, ela chamava as noras de filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos para que vocês viessem a ser seus maridos? Do verso 14 à frente, agora para o 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, que eu não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aí pode parar, até aí, depois vem o texto que eu li. Veja que Ruth escolheu sair de um lugar onde a sua dor estava maximizada, onde a sua dor estava sendo, onde a sua dor era um espelho, onde todo o tempo que ela podia olhar, ver, doía saber que ela tinha perdido o marido, doía em saber que ela tinha perdido tudo. Ruth escolheu por não ficar onde a sua dor era maximizada. Haverá situações em nossas vidas que o melhor será encerrar ciclos. Encerrar ciclos, talvez, de relacionamentos, amizades tóxicos. Sabe, reflita se você está com pessoas que sempre estão destacando o seu velho homem. Com pessoas que estão sempre destacando o que você tem de pior. Pessoas que sempre vão estar com práticas de desonra. Se alguém está desonrando alguém diante de você, um dia você pode ser o desonrado. Sabe, fiquem ligados, tem pessoas que estão com a prática de maledicência, porque se alguém sempre está falando mal dos outros para você, amanhã vai estar falando mal de você para os outros. É importante ter amor, sabedoria. Não estou falando para você tratar mal as pessoas, mas se você está sofrendo influência de pessoas assim, o melhor é encerrar alguns ciclos. Devemos ser luz. Mas se você não está conseguindo ser luz, é melhor você, por um tempo, se afastar. Sabe, às vezes, no ambientes físicos vão ser necessários você encerrar ciclos. Talvez você está num ambiente de trabalho, onde está sendo injustiçado, onde não está tendo uma oportunidade, e você vê uma outra oportunidade, mas, gente, é muito importante, muitíssimo importante você buscar em Deus, buscar conselhos sobre qualquer decisão. Sabe, você quer trocar de emprego, busque conselhos, converse com pessoas, busque saber para onde você vai, procure saber se a proposta é sólida. Não tome decisões baseadas em emoções, baseadas em circunstâncias momentâneas. Isso é um parênteses que é muito importante destacar aqui, senão daqui 2 semanas alguém: pastor, o senhor falou para eu largar o emprego, eu larguei, mas o outro emprego fechou a porta, estou desempregado. Eu não falei isso não, gente. Então é importante a gente ter esse filtro, ter essa prática de buscar em Deus e buscar conselhos. Em Provérbios fala que a sabedoria habita na multidão de conselhos. Busque conselho com pessoas maduras, pessoas da fé. Mas às vezes vão ser necessárias algumas mudanças físicas. Eu conheço o caso de uma grande mulher de Deus que, ao perder o marido, de uma situação tão trágica, foi necessário para ela mudar de cidade. Porque tudo naquela cidade onde ela morava, lembrava, remetia aquilo, e para o processo de luto dela, era importante ela mudar. Portanto, se for necessário, saia do lugar de dor. Encerre alguns ciclos na sua vida. Em terceiro, escolha por não maximizar a sua dor, e sim ajudar na dor do outro. Ruth capítulo 2, verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. No verso 11, agora do capítulo 2, Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com o povo que você não conhecia bem.
Ruth escolheu, ao invés de idolatrar ou alimentar a sua dor, ela escolheu para ser um canal de cura na dor do outro. Queridos, haverão momentos de dor, decepções, fracassos, e devemos sim vivenciar cada estação da nossa vida, mas é necessário fazer trocas. É necessário escolher por entender que haverão feridas maiores, e a sua ferida, a forma como você lidou com a sua dor, Deus quer usar para você ser um canal na dor do outro. Tudo que é feito sobre nós é para que possamos refletir sobre o outro. Lembra quando Pedro estava andando sobre as águas, ele cai, o que Jesus fala, estende a mão para ele. Pedro, em Atos, se não me engano, capítulo 3, quando ele vê, o pastor Marcelo até ministrou no domingo passado, aquele paralítico na porta do templo, ele fala, tudo que eu tenho te dou, levante. E a Bíblia diz, Pedro ergueu as mãos para ele e levantou. Tudo que Jesus quer fazer na sua vida, não é para parar em você, mas para que você possa ser um canal de Deus na vida do outro. E aqui nós vemos, Ruth escolhendo por sair da posição de vítima. Escolha por sair da posição de vítima para ficar na posição de intercessor, na posição de conselheiro, de aliviador, de encorajador, de resposta de oração. Seja um enviado do Espírito Santo. Deus quer que você seja, muitas vezes, anjos da vida das pessoas. Deus quer que nós sejamos, sim, o Espírito Santo sobre a vida de algumas pessoas, porque o Espírito Santo é consolador, é intercessor, é encorajador. E assim Deus quer que eu e você sejamos uns com os outros. Você está vendo alguém passando por uma situação, não chegue já com a resposta assim, não, minha filha, é porque olha só, esse problema você vai fazer isso. Não, primeiro sim, empatia, compaixão, ouça, abrace, se envolva com a pessoa, a ponto dela se sentir valorizada. Seja um conselheiro, seja um consolador, seja um encorajador, seja resposta de oração. Tudo aquilo que você às vezes fica orando por você, será que você está fazendo para o outro? Você está sendo um canal de Deus na vida do outro? Quem são as Noemis à sua volta? Quem são as Noemis que estão próximo de você? Entenda, eu não estou falando para você menosprezar a sua dor, não é isso. Mas eu estou falando para você buscar a cura, buscar a restauração, romper, e não ficar eternamente alimentando ela. Se tem algo que é muito, a nossa carne é um magnetismo, vai puxando, é para nós valorizarmos a nossa dor. É muito confortável ficar na posição de vítima. Obrigado, querido. É muito confortável você ficar naquela posição gostosa de vítima, todo mundo vai ter compaixão de mim, todo mundo, eu vou ser o mais pobre coitado, eu vou ser a pessoa mais, que todos vão ter pena de mim. Queridos, não é essa a posição que Deus quer que você esteja. Jesus não morreu na cruz para você ser vítima. Jesus morreu na cruz para que você seja restaurado, para que você seja um filho amado, um filho vitorioso, para que você seja um canal de Deus aonde quer que você esteja. Deus quer que sejamos como Ruth. E quem são as Noemis à sua volta? E em quarto, faça a sua parte. Primeiro falei sobre as trocas. Segundo, sobre sair do lugar de dor. Terceiro, sobre não maximizar a sua dor e sim auxiliar na dor do próximo. Em quarto, agora e por último, faça a sua parte. Eu creio no poder, na graça de Deus, mas em toda a Bíblia nós vemos Deus usando homens fazendo a parte dele para que a intervenção divina pudesse acontecer. Veja em Ruth, capítulo 2, verso 7. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou um pouco no abrigo. Ruth fez a parte dela, foi a que mais trabalhou e aproveitou cada oportunidade para colher. Queridos, é importante demais cada um de nós fazer a nossa parte. É aquela velha história, fala assim, está chovendo, alagando uma cidade, e fica, Deus vai me salvar, e Deus fala, vou te salvar, filho. E aí chega um jet ski, e o cara já começando a subir no telhado de casa, fala, não, Deus vai me salvar. Aí vem um bote, não, Deus vai me salvar. Vem uma lancha, não, Deus vai me salvar. Vem um helicóptero, o Guilhermão vem lá, joga a escadinha, joga a luz, vem!
E ele fala, não, Deus vai me salvar. Pum, vem a água, e ele morre afogado, ele chega no céu bravo. Deus, você falou que ia me salvar. Eu mandei uma lancha, um bote, uma lancha, um helicóptero, você não quis? Pai, o que mais queria que eu fizesse, meu filho? Às vezes nós estamos orando, clamando, mas não estamos fazendo a nossa parte. Sabe, estamos somente esperando que Deus faça tudo, e não estamos fazendo nada. Cuidado com as desculpas. Eu não sei se consegue projetar, mas tem uma frase que eu coloquei aqui. Quem tem desculpa para tudo e lamentação para todos, não encontra solução para os seus problemas, e ver a vida passar sem sair do lugar. Quem tem desculpa para tudo e lamentação para todos, não encontra solução para os seus problemas e ver a vida passar sem sair do lugar. Sabe, abandone, obrigado por ter projetado a mídia, abandone as desculpas, as lamentações, as justificativas. Ruth poderia ficar como aquele gato, ó céus, ó vida, lamentando, eu sou muito azarada, eu sou amarga, eu nada tenho, eu vou ficar aqui até morrer de fome. Mas Ruth escolheu para deixar a sua vida mais leve, para deixar a sua vida mais tranquila, mais suave. Ela escolheu por buscar a Deus, por servir ao Deus de Noemi, e buscou por fazer a sua parte também. Queridos, eu creio em Deus de milagres, eu creio na graça de Deus, glória a Deus por ela, porque somos salvos pela graça. Mas nada disso anula que eu e você, o que nós temos que fazer a nossa parte. Porque a graça, ela está relacionada à meritocracia. Ninguém aqui merece a graça de Deus. Ninguém aqui merece o sangue de Jesus da cruz. Isso é a graça. Mas nós precisamos realizar a nossa parte. Quando Davi derrubou Golias, foi Deus que derrubou Golias, mas quem jogou a pedra foi Davi. Quem abriu o mar vermelho para Israel passar saindo do Egito, foi Deus que abriu, mas quem foi em direção e estendeu o cajado foi Moisés. Quem derramou o Espírito Santo em Pentecostes foi Deus, mas Pedro estava sendo fiel e obediente à palavra, liderando aquela reunião. Deus continua sendo Deus, e Ele não precisa de mim, de você, mas por amor, pela graça, Ele nos permite participar do seu agir, mas para isso, precisamos de fazer a nossa parte para vivenciar o extraordinário mover de Deus. Portanto, não por nós, mas apesar de nós, mas sejamos um canal de Deus, sejamos alguém que vai fazer a sua parte, sabe, busque a Deus, busque mudar, procure novos hábitos. Você está pesado por conta do pecado, tira esse pecado da sua mala, fala, eu não quero esse pecado na minha vida não, tira ele. Você está voltado demais para as frustrações, porque você tinha vários planos, e eles não se realizaram. Faça novos planos, faça pequenos planos. Você está amargurado demais, libera perdão, porque você não merecia o perdão de Deus, e o perdão dele te alcançou. Você está talvez muito difícil por conta de cada fracasso. Aprenda com os fracassos para não cometer novos fracassos, mas faça algo, não fique vendo a sua vida passar, não fique sendo somente o crente pá. Ora para mim, ora para nós, ora para a minha situação. Não, seja um intercessor, seja alguém que possa pedir oração, não tem problema, mas busque orar por você, busque por atitudes, busque ter ações condizentes com a palavra de Deus, busque ter ações condizentes com o novo tempo que Deus tem para a sua vida, busque vivenciar o novo, o extraordinário de Deus para a sua vida. Entenda, você não está só, entenda, você não está abandonado, entenda, você tem um resgatador, você tem um Boaz na sua vida, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Concluindo, capítulo 2, do verso 19 ao 23, a sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz.
E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixei de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada de trigo, e continuou morando com sua sogra. Agora no capítulo 3, nós vemos aqui que Ruth começa a encontrar um resgatador. Ruth começa a encontrar alguém que vai ressignificar a vida dela, alguém que vai ajudar ela a refazer as malas. E na história, só para você entender o contexto, a viúva, ela não tinha direito a nada na sociedade judaica naquele momento. E ali, ela vivia às margens da sociedade. A única forma que ela teria de ter dignidade novamente era se um filho do marido dela, um cunhado, a adotasse e casasse com ela. Se não, algum parente tinha direito de escolha, mas não era obrigado a casar com ela e assim sustentar. E eles não tinham mais esperança. Então aparece uma esperança, mas que não era uma obrigação. E aí no capítulo 3, versos 5 e 6, respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Noemi aconselha a Ruth agora a não usar mais roupas de luto, mas para que Boaz pudesse ver nela talvez sim uma oportunidade de resgatar, de ressignificar a vida dela. E Ruth tira as roupas de luto, porque Noemi aconselha aqui no verso 5 e 6 de capítulo 3, respondeu Ruth: farei tudo o que você está dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Um coração leal e submisso de Ruth é o que nós precisamos de ter. Verso 10 a 13, Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei para você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Essa palavra no grego aqui é a mesma palavra de Provérbios 31 da mulher virtuosa. É a mesma da mulher, sabe, que edifica o seu lar. A maior qualidade no hebraico que poderia ter para uma mulher era essa qualidade. O maior elogio que uma mulher poderia ter naquele contexto histórico era esse elogio. E é verdade que sou o resgatador, mas há um outro porém que é aparente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até amanhã. Boaz deixou Ruth ficar dormindo num local seguro, para no outro dia ela ir, e ele foi procurar. Boaz era um homem justo, homem de palavra, foi procurar um parente mais próximo. Se ele quisesse, sim, colher Ruth e Noemi, ele teria o direito, senão Boaz poderia exercer o direito. Ruth vai embora para casa agora com uma esperança. Agora ela vai embora para casa com uma ponta de esperança de encontrar seu resgatador. E aí no capítulo 4 agora, verso 9 a 11, então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Boaz, um parênteses aqui, ele chega na porta da cidade, chama 10 líderes, de homens de palavra, de ser bom testemunho, para ser testemunha, e chama o parente mais próximo de Ruth, de Noemi, e começa a conversa que está aqui no verso 9. Capítulo 4, verso 9. Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter uma mulher moabita, a Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome não desapareça do meio da sua família e dos seus registros da cidade. Você hoje são testemunhas disso. Os líderes todos que estavam na porta confirmaram: somos testemunha. Faça o Senhor como essa mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe a fama em Belém. Aqui no verso 8, o parente não quis casar com Ruth. Então, Boaz, se você me dá o direito, ele deu o direito. Então, Boaz, ele faz todo esse ato público aqui, para poder resgatar a Ruth. E no verso 13 a 14, Boaz casou-se com Ruth, glória a Deus, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu o Senhor e concedeu que ela engravidasse dele, desse à luz a um filho. As mulheres disseram: Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não o deixou assim resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. No verso 17, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed, e este foi pai de Jessé,
foi pai de Davi, e de Davi vem a linhagem, da qual eu e você fomos resgatados, Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, descubra o resgatador, descubra o seu resgatador, o nosso resgatador não é Boaz, o nosso Boaz é Jesus. O primeiro ponto aqui, busque em Deus a ser resgatado, busque em Deus ser restaurado, busque em Deus ter alívio, busque em Deus alívio para tudo aquilo que tem pesado sobre a sua vida. Agora um ponto importante, entenda que Deus vai enviar Boazes sobre a sua vida para trazer alívios. É importante ser como Ruth. Ruth não foi orgulhosa, Ruth não foi amargurada, e sim humilde, deu ouvido aos conselhos, foi vulnerável, e isso permitiu que Boaz a enxergasse. Às vezes Deus vai enviar anjos sobre a sua vida, mas se você estiver com uma postura de orgulho, a pessoa nunca vai perceber que você sim é um alvo da graça de Deus. Se você ficar com uma capa de amargura, ácido, afastando pessoas de você, nunca vai chegar um Boaz perto de você para ser a resposta à sua oração, do seu clamor. Então, tire a capa de amargura, tire a capa de orgulho, tire a capa, de dar altivez, de você achar que é superior às pessoas, tire toda essa capa. Fique vulnerável, porque foi a vulnerabilidade de Ruth que permitiu Boaz enxergar. Porque ela estava exposta, ela estava num lugar talvez de humilhação, ela estava num lugar de quebrantamento, ela estava num lugar onde ela estava submetendo a todos os conselhos de Noemi. Busque por conselhos, busque por ter um coração humilde, quebrantado. Seja vulnerável, para que pessoas enviadas por Deus possam ser um canal de resposta sobre a sua oração. E acima de tudo, saiba que em Cristo Jesus, nós encontramos o nosso resgatador. Saiba que existe um resgatador para você, o Jesus. Ele é o nosso principal resgatador, Ele cura, Ele transforma e Ele nos salva, queridos. Ele nos salva, Ele nos transforma. Seja leve, transparente, seja entregue a Deus, permita Ele ressignificar suas bagagens. Talvez a sua história seja uma história muito difícil. Talvez a sua história até aqui trouxe alguns pesos, algumas cargas, algumas feridas, algumas traições, frustrações. Talvez não foram escolhas feitas por você. Talvez o seu lar, você cresceu num lar de tanta dor, de tanta desonra, de tanta gritaria, de tantas agressões. Talvez você nunca foi abraçado. Talvez você nunca recebeu a dignidade que você merecia. Talvez você nunca teve um destino apontado para você. Talvez a sua vida foi construída por situações que você não escolheu, mas que você estava envolvido, que fizeram ela ser muito pesada. Talvez foram escolhas equivocadas. Você escolheu, talvez, por fazer coisas que não eram da vontade de Deus. Talvez foram escolhas erradas. Talvez como Elimeleque quis sair do lugar que era para ele estar e foi para outro lugar. Talvez você escolheu por relacionamentos que não te fizeram bem. Talvez você escolheu por pecados. Talvez você escolheu por coisas que não estavam conforme a vontade de Deus para a sua vida. E tudo isso foi gerando peso, tudo isso foi pesando a sua vida. Talvez por muito tempo as suas mãos estão calejadas de tanto carregar uma mala pesada. Mas hoje sim, irmãos, Deus nos convida para refazer as malas. Hoje Deus nos convida para refazer as nossas malas. Aqui tinha 5 elementos. Tinha o pecado, tinha a frustração, a amargura. E Deus não quer as perdas, Deus não quer nada disso para você. Que Deus nos convida. Jesus fala assim: deixa eu dar uma nova mala para você. Joga essa mala fora. Deixa eu mudar. Opa. Deixe Jesus fazer reconciliação na sua vida. Talvez a sua vida está pesada demais. Deixe Jesus trazer para você a verdadeira paz. Deixe Jesus apresentar, está pesado, está sobrecarregado.
Em Mateus 11, 28, ele fala: ei, vocês que estão cansados, sobrecarregados, deixa eu apresentar algo novo para vocês. O meu jugo, ele é suave. Em vez de você carregar o seu fardo, carregue o fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus, ele é leve sobre nós. E o principal elemento que tem na sua mala não é o pecado, não é a amargura, libere perdão, não são as perdas, não é a frustração. O maior elemento que deve ter na sua mala, esse é o maior elemento, é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele tem que estar na sua bagagem, aonde você for, por onde você andar, Jesus tem que estar com você, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador. Deixe Jesus refazer as suas malas. Eu quero convidar você a ficar de pé.